pessoal, a gente está aí aguardando mais pessoas entrar para a nossa aula. Nós estamos sendo gravados, tá? Passei o link aí. Na turma de vocês parou de aparecer na unidade 1, aula 1, o link lá da aula de hoje? Alguém poderia comentar a respeito aí? Então, eu não encontrei. Eu Que não... coisa. Eu entro aqui no meu portal, aparece normalmente. A gente está com. Eu acessei faz 30 minutos aqui, estou aguardando o pessoal. Aí, se vocês puderem, pelas redes sociais, ir incentivando eles a participarem, tá? Mas vamos lá. Pessoal, estamos no último mês de aula praticamente. E olhando para o plano de ensino, nós temos aqui o ponto que trata da responsabilidade patrimonial extracontratual do Estado por comportamentos administrativos. Então, esse é o primeiro ponto para análise da nossa avaliação do que nós temos para o segundo bimestre. E, além disso, nós temos também o poder regulamentar e acesso à informação, que é o ponto final do estudo que nós temos nesse segundo bimestre. A respeito disso, então, eu quero aproveitar hoje e fazer uma revisão de tudo que foi estudado para a gente entrar no poder regulamentar nas nossas últimas 2 aulas e terminarmos o conteúdo. Tudo bem? Nesse meio tempo eu vou buscar com vocês passar uma atividade, assim como a oficial, passar uma atividade também no portal para vocês realizarem oportunamente, tá? Só que eu até pedi aí para o Carlos enviar para vocês o conteúdo do que vai ser cobrado no segundo bimestre. Só que, na verdade, faltou um ponto. Vou complementar aqui, tá, Carlos? Mandar aí para você. Caso você queira só falar aí, eu já passo aqui direto. Tá. O outro ponto que vai cair é porque o poder regulamentar e acesso à informação é o último ponto. Ainda tem mais o ponto da responsabilidade patrimonial extracontratual do Estado. Responsabilidade patrimonial extracontratual do Estado por comportamentos administrativos. Responsabilidade extracontratual do Estado por comportamentos administrativos. Responsabilidade patrimonial extracontratual do Estado por comportamentos administrativos. Isso aí, o conteúdo disso que eu falei e daquele que em vez de poder regulamentar e acesso à informação, o conteúdo disso está no plano de ensino. Tá? Só complementa aí ó, o que vai cair no segundo bimestre. Tá? A gente viu o seguinte, da responsabilidade patrimonial do Estado extracontratual, nós temos algumas vertentes de responsabilidade, e a responsabilidade que nós estamos estudando aqui é justamente quanto à legalidade dos atos administrativos, e quando nós falamos patrimonial extracontratual, é porque nós não estamos falando de atos vinculados à contratação do poder público, mas sim aquilo que na responsabilidade civil chamamos de aquiliana, aquela responsabilidade civil em que os agentes públicos acabam causando aos administrados, né? E vimos a diferenciação entre direito administrativo e direito civil, inclusive quanto aos prazos prescricionais, embora os elementos da responsabilidade civil eles sejam os mesmos, sendo certo que para a administração pública é responsabilidade civil objetiva. E tratando desse assunto,
é bom a gente até revisar a respeito dessa questão. Por quê? Porque se nós formos falar de uma análise da prescrição, da responsabilidade do Estado, mas falando de uma responsabilidade civil, é diferente das regras da responsabilidade do Estado quando nós falamos da questão da responsabilidade administrativa. Até porque a prescrição administrativa também, ela surte outros efeitos que são diferenciados da responsabilidade civil. Nós temos, inclusive, uma lei especial, deixa eu analisar aqui, Lei 8.112, de 90. A Lei 8.112, de 1990, dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas. E quando a gente fala em servidores públicos, nós lembramos aquilo que nós tivemos na primeira aula, fora a apresentação do plano de ensino, nós lembramos aquilo que nós tivemos na primeira aula, tratando de como é a classificação dos agentes públicos e chegamos à figura dos servidores públicos, que são aqueles que foram aprovados em concurso público, e sendo aprovado em concurso público, eles passam a exercer um cargo público. Então, só para vocês terem noção, diante dessa lei, buscando a própria palavra prescrição no seu conteúdo, dentro do direito de petição, veja só, direito de petição. Professor, o que é um direito de petição? Vocês estudaram isso em direito constitucional? Pelo menos passaram por esse termo em direito constitucional, dentro do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil. E aqui dentro do âmbito da administração pública também existe a previsão, sendo assegurado esse direito de petição. O direito de petição, eu vou primeiro fazer uma leitura, depois eu comento um pouco mais a respeito desse poder que o particular, aquele que se encontra em território brasileiro tem, assim como também aquele que é vinculado à administração pública. Veja só, é assegurado ao servidor o direito de requerer aos poderes públicos, em defesa do interesse legítimo, ou seja, em defesa de direito ou de interesse legítimo. Então, vamos ver. É assegurado ao servidor público o direito de requerer, é o direito de peticionar, a fim de resguardar direito e a fim de resguardar interesse legítimo. E aqui, pessoal, coloca-se em um artigo posterior, dentro do direito de petição, no artigo 110 da citada lei, o direito de requerer prescreve, olha só, em 5 anos, quanto aos atos de demissão e de cessação de aposentadoria ou disponibilidade, ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das relações de trabalho, em 120 dias nos demais casos, salvo quando o prazo for fixado em lei. Parágrafo único. O prazo de prescrição será contado da data da publicação do ato impugnado ou da data da ciência pelo interessado, quando o ato não for publicado. Artigo 111. O pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, interrompem a prescrição. E aqui, hipótese de interrupção da prescrição. Artigo 112. A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração. Se ela é de ordem pública, ela não pode, então, ser negociada, ser transigida a respeito desses pontos, ok? Mais à frente, inclusive, na lei, é colocado que a ação disciplinar prescreverá, artigo 142. Em 5 anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade
e destituição de cargo em comissão. Repetindo, então, a ação disciplinar prescreverá em 5 anos quanto às infrações puníveis com demissão, quanto às infrações puníveis com cassação de aposentadoria ou disponibilidade e quanto à destituição de cargo em comissão. Prescreve em 2 anos, todavia, quanto à suspensão e em 180 dias quanto à advertência. Sendo certo que as regras do parágrafo 1º, 2º e seguintes dizem: o prazo de prescrição começa a correr da data em que o ato se tornou conhecido. O prazo de prescrição previsto na lei penal aplica-se às disciplinares capituladas também como crime. A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente, e interrompido o curso da prescrição, o prazo começa a correr a partir do dia em que cessar a interrupção. Dando sequência na mesma lei, pessoal, aqui lembrando que nós estamos falando da responsabilidade, só que é dentro do direito o poder de fiscalização da própria administração pública perante os seus servidores públicos nessa circunstância. O artigo 169 diz que, verificada a ocorrência de vício insanável, a autoridade que determinou a instauração do processo ou outra de hierarquia superior declarará a sua nulidade total ou parcial e ordenará, no mesmo ato, a constituição de outra comissão para a instauração de novo processo. E o parágrafo 1º diz que o julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo, sendo certo que o parágrafo 2º estipula que a autoridade julgadora que der causa à prescrição de que trata o artigo 142, parágrafo 2º, será responsabilizada na forma do capítulo 4 e do título 4. E artigo 170, extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor. E finalizando, por último, ali quanto à questão de licença gestante, adotante ou licença paternidade, com legislação de última forma alterada em 2008, diz o artigo 207, será concedida licença à servidora gestante por 120 dias consecutivos, sem prejuízo de remuneração, e o parágrafo 1º diz que a licença poderá ter início no primeiro dia do 9º mês de gestação, salvo antecipação. Aqui não tem nada a ver. Peguei a palavra prescrição e aqui não tem nada a ver. Pessoal, então vejam só. Primeiramente, no começo dessa aula, fazendo uma revisão de forma rápida quanto ao conteúdo do 2º bimestre, aquilo que será cobrado na avaliação. Primeiro passo, quando falamos em responsabilidade do Estado, nós podemos falar em responsabilidade do Estado, primeiramente, no aspecto do exercício da administração pública perante o administrado, e podemos falar também da responsabilidade do Estado no controle da fiscalização interna, tá? Então, o primeiro passo que vocês devem memorizar é, quando falamos em responsabilidade do Estado, nós podemos falar da responsabilidade do Estado em 2 vertentes. A responsabilidade civil do Estado, e isso quer dizer o quê? Quando atinge um particular, um administrado. E podemos falar da responsabilidade do Estado no seu exercício do controle de fiscalização, o controle interno de fiscalização, e nesse caso nós estamos falando de administração contra o servidor público, ok? Ou então o servidor público em face da administração, caso ele queira alegar a prescrição. Então esse é o primeiro momento. Então, quando nós formos falar de prescrição, a pergunta ela vai ter que ser clara. A prescrição a que se está perguntando é a prescrição da responsabilidade civil do Estado em relação a um particular? Ou então do particular em relação ao Estado? Ou estamos falando da prescrição de uma infração disciplinar? Se formos falar da infração disciplinar, naquele que é o controle interno da administração pública, nesse sentido, pessoal, aquilo que o nome é de autotutela, né? Se de repente nós formos falar a respeito desse assunto, a prescrição, ela vai ser uma prescrição diferenciada da prescrição civil. Então, nesse primeiro momento, falando da responsabilidade do Estado, podemos falar, então, justamente da prescrição no âmbito do direito civil e também da prescrição no âmbito do direito administrativo. Alguma pergunta até agora?
Tô tranquilo. Agora tô Tá? tranquilo. Então, passando a continuidade da responsabilidade do Estado, de forma bem clara, no início da aula passada, eu deixei até para quem estava presente, para os acadêmicos acabarem respondendo algumas perguntas, trazendo um pouco do que eu entendo como interessante que vocês terminem essa disciplina sabendo a respeito da responsabilidade do Estado. Então, dentro da responsabilidade do Estado, dentro da responsabilidade dos danos indenizáveis, que é que nós estamos estudando, o extracontratual, não a responsabilidade contratual. Basicamente falando, pessoal, nós temos o princípio do pacta sunt servanda, que fala que o contrato faz lei entre as partes. Claro que para a administração pública elaborar um contrato com outra pessoa, seja uma pessoa, no caso aqui vamos falar da pessoa, um contrato com uma pessoa jurídica, né? A forma, o meio de se chegar a essa contratação nem sempre é o mais simples, nem sempre fica a cargo daquele que gerencia a chefia do Poder Executivo, seja municipal, seja estadual, seja distrital, seja da União, é de forma fácil. Geralmente, quando nós falamos nessa questão de contratual, nós falamos em processo de licitação. Então, não é fácil uma circunstância de contratação por meio do poder público, como é para uma empresa, por exemplo, contratar a prestação de algum serviço. Não que seja fácil para uma empresa também, mas é muito mais fácil do que para a administração pública. Eu comento a respeito desse assunto, levando em consideração o quê? Que nós não estamos estudando aqui a responsabilidade contratual do Estado. Nós podemos falar que pode existir uma responsabilidade patrimonial do Estado em relações da atividade administrativa em que os seus agentes públicos, em nome do Estado, atuam, causando isso a terceiros. Esses terceiros são os administrados. E aí a gente chega à conclusão: quando um servidor público acaba causando dano ao administrado, o que vai acontecer? O que pode acontecer? Depende. Devemos analisar se a conduta do administrador, ou melhor, da administração pública, ou seja, do servidor público, se ela foi a causa ou não daquele dano. Se constatado que foi, se não houve nenhuma excludente de nexo de causalidade, a responsabilidade vai ser do Estado. Eu estou falando de uma forma que vocês devem saber o seguinte: primeiro, vocês já analisaram que a responsabilidade do Estado pode ser por vínculo civil ou então a própria administração pública tratando do controle interno, da autotutela. Tudo bem. Fugindo um pouco desse primeiro apanhado que nós damos, num segundo momento, vocês precisam saber do seguinte: quais são os elementos para que haja a responsabilização extrapatrimonial do Estado? Isso que foi estudado pelos acadêmicos e revisto no começo da aula passada. Ou seja, conduta comissiva ou omissiva, dano, nexo de causalidade, ou seja, responsabilidade civil objetiva. E essa responsabilidade civil objetiva é a regra, sendo certo que há quem admita a responsabilidade objetiva, não só pelo risco administrativo, mas pelo risco integral, como casos nós temos de acidente nuclear, ou até mesmo quem defenda nos danos ambientais. Vimos que a responsabilidade civil do Estado tem um prazo diferenciado de prescrição se comparado ao Código Civil. No Código Civil, a responsabilidade civil, prazo de 3 anos, ao passo que para o Estado a responsabilidade civil, a prescrição, ele quando devedor, quando aquele que contra si possa ter assegurado uma ação, o prazo prescricional é de uma lei especial, na verdade é um decreto, que o prazo é de 5 anos. E qual que é o fundamento da responsabilidade do Estado? É porque o Estado ele decidiu gerenciar determinadas ações que o próprio Estado diz ser ações de interesse público. Então, se vocês forem analisar, a cada ano que passa, mais o Estado vai abrindo mão do exercício pelo meio jurisdicional, pelo meio do Poder Judiciário, de atuações. Querem pegar um exemplo? Na atualidade, existe a possibilidade de você reconhecer a paternidade, de que uma pessoa reconheça a paternidade de um filho indo ao cartório extrajudicial. Ele não precisa ajuizar uma ação de reconhecimento de paternidade. Esse é um exemplo assim, de uma circunstância em que você consegue buscar, fora do Poder Judiciário,
algumas atuações, só que o poder público, gente, ele acaba abarcando algumas situações, como por exemplo, ontem aqui um raio forte demais acabou fazendo haver a queda de energia. E na ligação da reclamação, o pessoal falou que em 4 horas eles iriam promover a volta da energia. Essa questão de estradas, questão de energia, questão de saúde, a notícia recente a respeito até do próprio coronavírus é que tantos por cento dos leitos estavam ocupados, só que estavam temendo que houvesse uma superlotação. Resumo da história: estamos falando aqui de serviços que o Estado tomou para si. Se o Estado toma para si a prestação de certos serviços, o último exemplo é a segurança pública, então a gente tem que levar em consideração que atos da administração pública, por esses atos, a administração pública tem que responder. Então, tudo bem. Visto aqui essa questão do surgimento da responsabilidade do Estado, visto aqui a questão da diferenciação entre os prazos prescricionais, a gente tem que levar em consideração também as diferenciações entre responsabilidade subjetiva e objetiva, e nós vimos aqui também que nós temos no Estado a responsabilidade objetiva e que nós vimos, para continuarmos, que quando for um ato jurisdicional, que o Estado ele terá que comprovar que o seu servidor público agiu com culpa, caso ele queira o exercício de um direito de regresso. Então, esses pontos todos merecem memorização de vocês. Primeiro momento, a questão da responsabilidade. Ela versa sobre o quê? Responsabilidade dentro do direito civil ou responsabilidade dentro do direito administrativo? Segundo passo, falando de prescrição, estamos falando da prescrição dos servidores públicos ou a prescrição falando justamente do Estado no exercício da administração pública? Então, ou seja, prescrição civil ou prescrição administrativa dos atos dos agentes públicos, nos casos de servidores públicos previstos na Lei 8.112 de 1990. Mais que isso, falando da responsabilidade extracontratual do Estado, o Estado responde de forma objetiva ou de forma subjetiva? E a gente sabe que é objetiva. Mais do que isso, o Estado tem direito de regresso contra o servidor público que praticou o dano contra si? Tem direito de regresso, só que o Estado, para ele buscar o regresso em relação ao seu servidor público, ele não terá como se valer da responsabilidade objetiva. O Estado deverá comprovar, ou seja, deverá se valer da responsabilidade subjetiva para que exerça o direito de regresso em relação aos seus servidores públicos. Vimos a respeito da responsabilidade do Estado também por atos do Poder Judiciário, por atos do Poder Legislativo. Então, consta isso para vocês no material e também foi revisto isso no final da aula passada. E dando continuidade aqui, a gente acaba praticamente encerrando esse ponto da responsabilidade patrimonial extracontratual do Estado nos comportamentos administrativos. Tentei fazer um resumo de tudo que vocês teoricamente já devem saber a respeito, tá? Alguém quer fazer uma pergunta a respeito desse ponto? Porque senão, o que faltou aqui, na verdade, comentar um pouco com vocês, que eu passei em uma aula, talvez de forma muito breve, e que eu quero revisar com vocês. Eu quero revisar com vocês um pouco da aplicação dos princípios do artigo 37, um pouco de quais são as ações que os interessados podem se valer, inclusive alguns remédios constitucionais em face da administração pública. Alguém, por um acaso, tem alguma pergunta a ser feita quanto à responsabilidade patrimonial do Estado antes de eu tratar desse assunto?
Sem perguntas? Ok, então. Então vamos dar continuidade. Vamos fazer aqui, nesse momento, uma revisão também de um ponto muito interessante, que vocês também tiveram aula a respeito disso em direito constitucional. Eu vou até abrir aqui o portal e abrir a própria Constituição. O artigo 5º. Pessoal, aqui no artigo 5º, no inciso 34, diz o seguinte: eu falei para vocês agora há pouco do direito de petição, que vocês tinham passado no estudo do direito constitucional, que vocês deveriam, pelo menos, ter visto, né? E aqui está no artigo 34, diz assim: são assegurados independentemente do pagamento de taxas o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. A linha B, a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Então vejam só, a própria Constituição ela assegura um direito de petição. Talvez você fique na dúvida, professor, mas o que representa o direito de petição? Vou pegar um exemplo. Um advogado, ele prestando o serviço que é de sua competência privativa, no interesse do seu cliente, protocolou uma petição numa ação de reconhecimento de divórcio pelo magistrado. E durante todo o trâmite da ação, foi-se chegar à conclusão de quais eram os patrimônios, etc. Chegado o momento da sentença, o juiz ele promoveu a partilha de bens, o divórcio e a partilha de bens. Acontece que tinha um imóvel financiado. E aí, quando o advogado desse cliente, que não pediu para ser intimado o banco sobre o qual havia o financiamento daquele imóvel, o qual inclusive tinha garantia de alienação fiduciária, uma vez que o advogado levou isso até o cartório falou assim: não, a gente não vai receber o seu requerimento de averbação aí na matrícula do imóvel do divórcio do comprador, porque na verdade ele deu garantia de alienação fiduciária e o proprietário é o banco, então não é ele. Eu não tenho para que ficar mudando que ele se divorciou porque o patrimônio não é dele. A matrícula aqui, o patrimônio é do banco. Então não tem por que ser averbado aqui, ser colocado que ele se divorciou, que houve a partilha e que aquela casa ficou para ele ou ficou para a esposa dele. Aí o que acontece? Esse cliente, ele acabou por, não sei qual foi o meio, tendo acesso ao meu telefone, perguntando se eu prestaria serviço. E aí então eu peguei a cópia do processo com o advogado disse que não tinha conseguido fazer com que houvesse o registro na matrícula, e
E aí eu falei assim, não, mas não tem problema, pode deixar comigo que eu dou andamento nisso. E aí acontece que eu, aqui no meu escritório, peguei a procuração da parte e fiz um requerimento solicitando que fosse averbado o divórcio com a partilha de bens na matrícula do imóvel. E aí cheguei até o cartório extrajudicial e o cartório extrajudicial falou assim, não, não, porque o bem não é dele, tal, mesma coisa que tinha falado para o advogado. Eu falei assim, mas se você negar receber meu requerimento, você está infringindo o meu direito de petição. Porque se você vai negar o registro é uma coisa, agora você está negando é que eu protocole esse requerimento. Eu vejo o artigo 5º, ele diz, o direito de petição, ou seja, a todos são assegurados, independentemente de pagamento de taxas, o direito de petição aos órgãos públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso do poder. E aí eu aleguei esse direito de petição previsto no texto constitucional perante aquele cartório extrajudicial e eles receberam, então, o protocolo do meu requerimento. As pessoas insatisfeitas, depende, ao último lugar onde uma pessoa vai, ou melhor, o único que a pessoa às vezes acaba encontrando aberto quando ela está insatisfeita, é uma delegacia de polícia. Eu fiz estágio 2 anos em delegacia de polícia e confesso para vocês, gente, aparece pessoa pra caramba fazendo reclamação, inclusive reclamações que não é nem de direito penal. Só que qual que é o local que a pessoa acaba se dirigindo, acaba indo quando ela está com algum problema e ela não sabe como solucionar aquele problema? Ela vai até a delegacia de polícia. E lá no estado de São Paulo tinha o RDO, que é o Registro Digital de Ocorrência, e a orientação do governador e dos delegados, inclusive do delegado geral daquela, eu não sei se é circunscrição, que é a comarca, como que eles chamam, eles diziam que toda pessoa que chegasse até a delegacia tinha o direito de ter registrado a sua reclamação, ainda que a gente fizesse uma reclamação extrapenal. Então, a gente registrava um boletim de ocorrência, só que ele era extrapenal, causa extrapenal, ou seja, a fulano de tal apareceu narrando tal fato, foi orientada, a procuradora de defensoria pública foi orientada, que trata-se de uma questão de direito de vizinhança, que ela deve procurar um advogado, etc, pessoal. Na verdade, a gente registrava, a pessoa saía de lá com o documento toda satisfeita só porque ela foi escutada pelo Estado. O que é esse ser escutado pelo Estado? É um direito de petição. Ah, eu quero ir na prefeitura saber se por um acaso o meu terreno está regularmente registrado, estou pagando o IPTU corretamente, direito de petição. Ah, eu quero ir na Energisa, eu quero ir no Samay, eu quero fazer uma petição para exercer algum direito meu, direito de petição. Quanto que você vai pagar? Nada. Ah, eu quero ir até o conselho tutelar porque eu quero a guarda de uma criança, eu quero, sabe, que reconheça a guarda de fato, eu quero que eles analisem uma situação de um menor, direito de petição. Ah, eu quero que o Ministério Público se manifeste quanto a um ocorrido aqui no meu bairro, um ocorrido no direito do consumidor, PROCON, eu quero ir ao PROCON fazer uma reclamação, direito de petição. Entenderam, pessoal? Direito de petição. Isso aqui colocado dentro do que a gente viu lá, que o servidor público tem esse direito em relação à administração pública. Então, é o direito particular de todos nós, sendo certo que também existe para aquele servidor público perante a administração pública, tudo bem? Dentro do próprio direito constitucional, nós temos ainda alguns remédios constitucionais, porque, veja só, o poder judiciário, ele é um poder inerte. Ele precisa ser provocado para que ele responda. Então, quando eu quero buscar uma atuação do Estado frente aos interesses da população, quanto ao interesse particular no caso concreto, quais são os remédios constitucionais, quais são as medidas constitucionais previstas que você pode dela se valer, fazendo esse apanhado aqui, revisando basicamente o conteúdo dentro da administração pública. Poxa, professor, lá no artigo 37 da Constituição tem os princípios LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Nessa circunstância, gente, dentro do segmento desses princípios, caso algum deles seja quebrado, quais são os remédios cabíveis? Então, você também vai poder se valer dos remédios constitucionais em face da própria administração pública. Então, eu vou me valer de um controle do Poder Judiciário, um controle externo, frente ao
Controle, na verdade a gente fala que é controle externo porque é jurisdicional. Tem doutrinadores que falam que é um controle interno, mas eu falo um controle externo nesse sentido porque seria o Poder Judiciário falando, colocando como réu a administração pública um dever que o próprio remédio constitucional acaba colocando, acaba tratando aqui de cada caso específico, tá? Então vejam só, vamos falar do primeiro aqui de forma rápida, dentro da norma constitucional. Artigo, permanecendo no artigo 5º ainda. Veja só, desculpa falar de forma rápida, pessoal, qualquer coisa vocês mandem eu pausar, tá? Artigo 68. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Então veja, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém... 68 da Constituição? Artigo 68 do artigo 5º da Constituição. Então, inciso 68. Desculpa, eu falei artigo? Desculpa, errei. É inciso 68 do artigo 5º da Constituição. Repetindo a leitura, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Qual que é o prazo prescricional para alguém requerer um habeas corpus? Gente, habeas corpus tem até da forma preventiva, tá? Então, quando nós falamos em habeas corpus, o primeiro passo que a gente tem que pensar é que, como assim eu vou falar de prescrição? Se a pessoa está sendo impedida de exercer o seu direito de locomoção. Professor, então eu não coloco aqui prescrição no habeas corpus, só que claro, gente, eu estou entendendo que a pessoa está sendo privada do seu direito de locomoção. Esse é um ponto. Todavia, existe uma possibilidade em que a pessoa, com relevante motivo, e ela prevendo a possibilidade de ela ter cerceado o seu direito de ir e vir, ela pode então buscar um habeas corpus preventivo. Quem muito fez isso foi o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando ele era chamado para prestar depoimento na Polícia Federal. Então, a pessoa ela pode falar, bom, eles estão me chamando para ir lá, mas quem disse que eu vou lá e vou sair de lá solto, né? Quer saber de uma coisa? Então, eu vou falar para o meu advogado para ele se valer de um habeas corpus preventivo. Entenderam? Então, o primeiro passo para vocês saberem a respeito disso é que o habeas corpus ele se refere ao direito de locomoção. É o primeiro passo. O habeas corpus se refere à proteção ao direito de locomoção. O interessante é quem que vai ser sujeito ativo? A pessoa. Quem que vai requerer? A formalidade até a gente vai poder até analisar, assim, quem já não ouviu falar que já teve detentos, pessoas presas que fizeram no papel higiênico, fizeram no papelzinho de pão, para tentar se valer do direito, né, do habeas corpus. Dentro dos requisitos das peças, preciso colocar o valor da causa? Não, no habeas corpus não precisa colocar o valor da causa, precisa da assinatura. Sem assinatura não tem força nenhuma, né? Porque o direito ele exige que nós não, que quando nós formos nos manifestar, que nós assim o façamos, não de forma obscura, sem falar qual que é a fonte. Nós devemos então honrar com com o nosso direito. E dessa forma, claro que eu vou ter que qualquer pessoa pode
Só que qualquer pessoa pode, desde que ela assine, reconhecendo que ela que está fazendo aquele pedido. Professor, qualquer pessoa pode? Aí vem a pergunta, e pessoa jurídica pode se valer de habeas corpus? Já ouviram essa pergunta alguma vez na vida? Alguém poderia comentar, fazendo favor? Se alguém na vida já ouviu essa pergunta, que pessoa jurídica pode se valer de habeas corpus? Mas eu nunca ouvi isso, não. Não é verdade, gente? A gente fica pensando, poxa, vou até colocar no Google aqui, porque é o seguinte, gente, quando a gente fala qualquer pessoa, é isso aí, qualquer pessoa, física ou natural ou pessoa jurídica, mas aí que tá, gente, pessoa jurídica se locomove. Quem já viu uma pessoa jurídica andando na rua? Então eu já tive professores dizendo assim, não existe habeas corpus para pessoa jurídica. E já encontrei na doutrina quem defenda que existe habeas corpus para pessoa jurídica. Então fica naquela, né? Vamos colocar aqui. Ver aqui os tribunais, porque quando eu estudei, meu professor disse que não. E lendo os materiais, eles falam que sim. Pois não? Diz o seguinte: pessoa jurídica não tem direito ao habeas corpus. Porém, de acordo com o ordenamento jurídico, mesmo que integre o polo passivo da ação penal, a empresa não pode se valer de habeas corpus, já que não há ofensa à liberdade corporal. Então, meu professor da faculdade falou que não mesmo, justamente por esse motivo, né? Aqui, informativo do STF 516. A pessoa jurídica não pode figurar como paciente de habeas corpus, pois jamais estará em jogo a sua liberdade de ir e vir, objeto que essa medida visa proteger. Tá? Isso aqui é um informativo. Deixa eu pegar o ano desse informativo. O STJ também já reconheceu a impossibilidade de habeas corpus impetrado a favor de pessoa jurídica. Então é o seguinte, gente, aqui 2020 tem doutrinadores que defendem a possibilidade, só que eu coloco essa pergunta para vocês porque justamente isso envolve uma questão de quem que já viu uma pessoa jurídica andando, né, de carro, né, a pé. A gente não encontra uma situação dessa daí. E a resposta aí no caso é que, segundo o entendimento do STF e do STJ, não será aplicável então a medida, o remédio constitucional de habeas corpus a favor de pessoa jurídica. Então fala assim, qualquer pessoa natural, tá bom? Qualquer pessoa natural. E no final do inciso 68, ele fala por ilegalidade ou abuso de poder. Então vamos lá, quem que é o polo passivo? O polo passivo é a autoridade pública. Polo passivo é a autoridade pública ou particular. Autoridade pública ou particular. Autoridade pública, desde que o quê? Desde que esse coator ele esteja ferindo o objeto do habeas corpus, que é a liberdade da pessoa.
Então vejam só, quando nós falamos em habeas corpus, nós não falamos aqui em prazo prescricional do habeas corpus, sendo certo que a pessoa ela deve estar sendo coagida naquela circunstância. Na verdade, alguém está impedindo o seu direito de locomoção. Ou pode haver a possibilidade de alguém solicitar isso de forma preventiva, sendo certo que o polo ativo é qualquer pessoa, considerando pessoa natural. E o polo passivo, a autoridade pública ou aquele que excede no seu direito, de forma a coibir, inclusive, a liberdade de alguém. Vamos imaginar que uma pessoa, eu não sei nem porque que eu dei essa entre aspas, risadazinha aqui, né? Vou até que mudar o exemplo, só por conta dessa risada. Mas vamos lá, vamos imaginar que alguém no restaurante come, e na hora de pagar a conta fala assim, rapaz, esqueci meu cartão. E aí o cara fala assim, ó, seguinte, esse restaurante aqui é elitizado aqui em Copacabana Palace, não sei o que lá. A conta deu 25 mil. E não tem como alguém trazer o seu cartão? Olha, rapaz, não tem, viu? Não tem porque eu sou do Mato Grosso. E, na verdade, eu não tenho nenhum parente aqui, não tenho nenhum amigo, etc. Não tem como pedir um Uber? Não tem como, senhor, não tem como. Então é o seguinte, vem aqui O senhor pode nos acompanhar? Eu vou levar o senhor até a nossa sala. O gerente vai lá conversar com o senhor. Aí, de repente, a pessoa é levada àquela sala e aquela sala é fechada. A pessoa tenta abrir ali, não consegue abrir aquela porta. E de repente, você, caramba, os caras estão trancando aqui. E chega o gerente. Chega o gerente com segurança 3x3, segurança enorme. E ali, vai perguntar, você vai pagar a conta? Ele fala assim, rapaz, eu tô sem cartão. Não trouxe cartão e sem dinheiro no bolso. Fala o seguinte, acho bom você achar algum meio de você pagar essa conta, porque você não sai daqui enquanto você não pagar essa conta. Pessoal, às vezes a gente pensa que somente um órgão, somente um agente público, somente um servidor público é que poderia, no abuso do poder, nos privar de nossa liberdade. Não é verdade? Mas esse direito de ir e vir, esse direito de locomoção, por exemplo, acaba sendo, pode ser qualquer motivo que alguém pode ferir o seu direito de locomoção. Quando a gente fala em um particular, ele também pode te privar do direito de locomoção. Nós podemos falar, inclusive, de não ser um Estado, mas pessoas jurídicas que prestam serviços, como exemplo, um hospital, que do hospital você não pode sair por conta de que falta o depósito do cheque calção, por exemplo. Pois não? Nesse caso, é um caso hipotético, né? Mas não ficaria configurado, por exemplo, que esse cliente estava querendo dar um golpe e tal. Qual a medida? O que deve ser feito? Então, vocês já ouviram falar que existe o Dia do Advogado? Não é mais prática na sociedade brasileira, mas o Dia do Advogado é o seguinte: no Dia do Advogado, os advogados, os bacharéis, os acadêmicos de direito iam em restaurantes, consumiam e 1, 2, 3, vazavam do restaurante. No puro golpe, né? Então, pode ser que uma pessoa vá já sabendo que ela não tem dinheiro para tanto, e ela fala assim, vamos nos arrumar, vamos e vamos em tal lugar. E chega lá, na hora de pagar a conta, a gente chega para o cara e fala assim, não tenho dinheiro, pago quando puder. Isso pode acontecer? Claro que pode acontecer. Todo mundo tem liberdade para fazer o que quiser. Uma circunstância dessa aí pode acontecer. Não estou falando que é legal. Não estou falando que tem legalidade nisso. Mas levando em consideração, pode, assim, nesse sentido, acontecendo isso, o caso concreto vai mostrar se a pessoa está diante de uma responsabilidade civil exclusivamente, ou se a pessoa está praticando ali um crime de estelionato, por exemplo. Então, vamos supor, eu tenho dinheiro, não gostei da comida, ou gostei tal, mas, para falar a verdade, eu não vou pagar.
Então, nessa circunstância, a autoridade policial ela não deve ser chamada, em que a pessoa tem dinheiro, tem consciência do que gastou e fala assim, eu não vou pagar. Porque o restaurante, nessa circunstância, ele tem que promover o quê? Uma ação de conhecimento ou então uma ação de execução, dependendo se existiu o documento assinado ou não, etc. Senão vai ser uma ação de conhecimento de reparação civil, caso a pessoa vá num restaurante e não queira fazer o pagamento da conta. Agora, se a pessoa já de má fé age com meios de burlar e sabendo que está se valendo do patrimônio alheio de coisa, desculpe, de coisa alheia em seu benefício próprio, sem ele ter o mínimo para aquilo, ele está agindo como a gente costuma ver em situações de crime de estelionato, né? Ok? Vamos lá, gente. Ok? Tranquilo, tranquilo. Para a gente encerrar esse primeiro período e ser de forma mais célere no segundo período, para a gente dar entrada já nos. Deixa eu pegar o plano de ensino aqui. Para já analisarmos a questão do poder regulamentar e do acesso à informação, eu gostaria que vocês lessem os seguintes incisos do artigo 5º. Anotem aí, por favor. Só para fazer um comentário rápido no começo da aula e para a gente dar seguimento. Então, além desse inciso 68, eu quero que vocês também analisem. Ah, faltou eu comentar um ponto, pessoal, que habeas corpus é gratuito, tá? Habeas corpus é gratuito. Deixa eu pegar aqui na própria Constituição qual que é o inciso. Inciso 69. Inciso 69. Além do inciso 69, o inciso 72, melhor, 71 e 72, inciso 71, inciso 72, inciso 77, inciso 77, sem prejuízo, anotem aí, por favor, a Lei 12.016 de 2009, 12.016 de 2009, de 2009, além a Lei 4.717 de 65, Lei 4.717 de
65, repetindo, 4.717 de 2005, 4.717,65, e também a lei 13.300 de 2016. 13.300 de 2016. 13.300 de 2016. Leiam esses incisos e eu vou acabar citando essas leis no decorrer do comentário, tá? E eu peço para vocês que na semana que vem acessem esse mesmo link que vocês tiveram acesso pela aula de hoje. E eu vou comunicar ao coordenador de ver o porquê que não aparece para vocês esse link, porque para mim aparece na aula 1 da unidade 1, tá? Bom intervalo.